Sem dar maiores detalhes, o presidente interino Michel Temer afirmou que em breve poderão ser adotadas medidas impopulares. E aí fica a grande interrogação, que medidas podem ser essas? Porque até agora a gente tem visto muita bondade, até numa tentativa de evitar problemas, confrontos, oposição mais forte da sociedade, mesmo dos políticos. O governo já concordou com a renegociação da dívida dos estados, reajuste do funcionalismo, de servidores do judiciário, concedeu um reajuste do Bolsa Família superior até o que havia sido anunciado pela presidente afastada Dilma Rousseff, liberou mais dinheiro para a educação. Enfim, ele vai tentando conciliar interesses, ajustar situações. Boa parte dessas medidas tem a ver com a herança que ele pegou, uma herança muito pesada, a renegociação da dívida dos estados e o reajuste do funcionalismo já vinham sendo negociados anteriormente, e ele barrar esse processo agora poderia ocasionar problemas seríssimos, onda de greves no caso do funcionalismo, um problema ainda mais sério da dívida dos estados, que estão mesmo numa situação quase de calamidade, como foi declarado, aliás, no Rio de Janeiro. Agora, a questão é que o novo governo assumiu com o objetivo, ou com a expectativa de um ajuste mais forte das finanças públicas. E logo de início, ele anunciou o rombo das contas deste ano de 170 bilhões e meio de reais. Então, ele assumiu um cheque especial que agora ele vai utilizando para admitir todos esses aumentos, reajustes, gastos a mais. Tudo cabe nesse orçamento e ele vai acolhendo essas despesas, dizendo que está tudo certo, que isso não altera as projeções. Agora é uma projeção péssima, esses 170 bilhões e meio de reais de rombo das contas públicas este ano. E agora o governo briga para tentar viabilizar uma proposta de orçamento para o próximo ano que tenha um déficit, um rombo inferior ao previsto para este ano. E aí está a possibilidade de adoção de medidas impopulares. Uma delas, até o governo já lançou a ideia, que é a reforma da Previdência. Isso, inevitavelmente, vai ter um aspecto impopular. Ele vai tentar reduzir benefícios, colocar uma idade mínima para aposentadoria, enfim, alterar regras que já não satisfazem muito a população, porque todo mundo reclama da aposentadoria, do tempo de trabalho, das condições depois que a pessoa se aposenta e sai da vida ativa. Então, qualquer iniciativa nesse sentido vai gerar, sim, pressão contrária, já vem gerando, inclusive, as centrais sindicais não têm apresentado propostas no sentido de viabilizar essa reforma da Previdência. Então, o governo vai ter que estabelecer alguma proposta e depois vai ter que negociar isso com o Congresso. O mesmo acontece em relação à limitação da ampliação de gastos, que agora vai incluir não apenas o governo federal, mas também os estados. Isso foi acertado na renegociação das dívidas. E o que pode vir mais? Restrições a gastos nas diversas áreas. O governo ainda pode lançar alguma coisa em relação à ampliação de carga tributária. Isso não está descartado totalmente, porque há necessidade, sim, de viabilizar um ajuste mínimo das contas públicas. Isso é uma questão de recuperação da credibilidade do país. O Brasil perdeu o grau de investimento porque o governo anterior foi incapaz de executar as metas de superávit das contas. E pelo andar da carruagem, nós podemos levar de 5 a 6 anos para recuperar essa capacidade, para o país voltar a apresentar superávit das contas. E ainda é preciso interromper o crescimento da dívida pública, que é outro fator de vulnerabilidade, que compromete muito a avaliação do Brasil e do quadro fiscal. Então, é esperar para ver o que o governo fará em termos de medidas impopulares. Tudo o que se esperava dele é que ele adotasse mesmo, desde o início, as tais medidas para criar um horizonte de recuperação, de reestruturação para valer das finanças públicas. Então, fica aberta essa possibilidade e isso deve ocorrer a partir da definição do quadro político, quando o atual governo deixar de ser interino. O Banco Central está começando a reverter as expectativas mais recentes do mercado em relação ao comportamento do dólar. Mais uma fase da Operação Lava Jato